estou aqui no nosso primeiro estudo de caso. E já começou aqui de antemão, de uma maneira muito superior, né? A gente tá aqui com o estudo de caso com o Raul, que é muito especial e já tá num patamar superior. A gente está aqui com o arqueiro místico, né? A categoria aqui do tráfego arqueiro, onde é o arqueiro que bateu mais de 20k, né? 20k pra cima mensal. Então a gente já tá na categoria certa, né, Raulzão? Porque da última vez a gente foi fazer o estudo de caso, tava na categoria de 10k, só que daí o microfone bugou, perdeu o áudio. A gente tá regravando aqui. Agradeço a disposição desde já, Raul, por de novo tá, né, entregando seu tempo aí pra gente pra poder gravar isso. E pessoal, esse estudo de caso, a gente vai entrevistar aqui o Raul, o que ele fazia antes, o que ele fez, o que ele passou, o que ele tem a nos dizer, né? Alguém que chegou aos 20 mil reais de faturamento. E o Raul é uma pessoa muito especial para mim, que eu olho com muito carinho, porque ele foi o primeiro. Eu vou falar que foi quase como se fosse. Como que é o nome, cara? Eu esqueci, me deu um branco agora. Um Não é. pupilo. Não é. É o pupilo. O Raul foi meu pupilo, pô. Ele foi a primeira pessoa ali que eu ministrei o caminho ali passo por passo, né? O Raul, antes dele entrar no tráfego arqueiro, ele fez a mentoria comigo. Lá quando o meu perfil explodiu no Instagram, né? Faz bastante tempo. Aquela época o pessoal vinha pedindo curso e tudo mais e tal. Eu falava, cara, pô, não tá na hora, não sei se eu consigo passar o conhecimento. Eu falo sem problema nenhum e eu sempre falo isso, não pra me vangloriar disso, mas é porque isso é significativo pra mim. Eu sou do tipo de pessoa que eu priorizo muito tentar ao máximo passar clareza e ajudar. E não é que eu queira me exaltar com isso, mas é algo que pra mim tem valor, né? Eu deixei ali no mínimo uns 30 mil, 50 mil ali de faturamento, mas porque eu me preocupava em passar o que era certo pras pessoas. E aí, quando eu senti que estava pronto, eu aceitei o Raul como aluno e aí a gente fez a mentoria. E, cara, eu vi muitos perrengues e as coisas que o Raul passou. E por isso que para mim é uma honra ver onde ele tá hoje, né? As pessoas falam que um bom mestre, um bom tutor faz com que seus alunos cheguem no nível dele ou acima do nível dele. Então eu tenho certeza que o Raul ali se desempenhou muito bem por mérito dele. E hoje a gente vai saber dessa história, né, Raul? Primeiro, meu caro, se apresenta, quem é você, o que você faz, qual que é o nível que você está hoje, quanto que você está faturando. Fala aí um pouquinho pra galera de ti, meu caro. Bom, pessoal, prazer, me chamo Raul Caetano Mussuli e sou gestor de tráfego, como você, talvez. É, cara, tudo começou com um pequeno desande, que eu tinha um outro projeto e ele deu errado. E eu falei, cara, será que o marketing trabalhar com marketing, com tráfego é uma parada legal? Será que dá certo? E eu comecei a trabalhar com isso e desenvolveu bem no início. Fazer 5 mil por mês ali era um negócio surreal. Só que a gente sempre quer mais, mais e mais e mais. E eu falava, cara, será que dá para fazer uns 10k de faturamento? Ia ser insano, ia ser muito bom. Até que, ao tentar buscar esses 10k de faturamento, foi aí que eu achei as travas, que era não conseguir ter um processo claro com os clientes, não conseguir vender mais. Às vezes eu estava para fechar umas vendas, outros clientes saíam. Então, a corrida dos 10 mil reais mensais se tornou algo desgastante. Porque ao mesmo tempo que eu chegava um cliente, saía dois. Aí eu ficava um tempo sem vender, um mês às vezes. Eu já cheguei a ficar um tempo assim, nesses 3 anos de tentativa, eu já cheguei a ficar 5 meses sem fazer uma venda. Só renegociando ali com os clientes que estavam, ainda galgando bastante. Então, assim, e outra, né? Investi em bastante mentorias, bastante. Mas queimei muito dinheiro até lá. Até que eu achei você, né, Fratini? Um conteúdo seu chegou pelo Instagram para mim e não vou mentir, fiquei com muita dúvida no dia. Eu falei, cara, quem que é esse cara? Será que ele ajuda, não ajuda? Mas os conteúdos do Fratini eram muito bem explicados, muito claro, facilitava bastante. Eu falei, cara, vamos ver de qual que é, eu acho que ele pode me ajudar. E, de fato, foi um processo aí de quanto tempo, mais ou menos, Fratini, que a gente começou? Foi setembro de 2024?
Eu creio que até um pouquinho antes, talvez, né? Da mentoria que a gente fez oficialmente, pode até ter sido, né? Mas que a gente já estava em contato e tentando, talvez um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Então, pois é, pessoal. Antes disso tudo começar, eu tinha dois grandes problemas. Eu tinha uma operação que eu não conhecia e eu tinha um processo de vendas que eu não tinha o mínimo domínio sobre ele. E foi essas duas coisas que o Fratino me ajudou a corrigir. E hoje eu estou conquistando aí meus 20K mensal. Hoje tem um pouquinho mais ali, mas o assunto é sobre os 20K mensal. Legal. Quanto que você tá hoje exatamente, meu caro? 26. 26, quase 30 mil reais, hein? E Uhum. Raulzão, antes da gente entrar nisso, né? Eu passei um pouco ao seu lado ali, caminhei um pouco ao seu lado, que eu vi a trajetória do Raul, os momentos que ele quase, né? Eu não vou falar que quase desistiu, mas que passou muitas dúvidas e receios na cabeça dele, muitos questionamentos, né? E antes da gente iniciar nessa fase, eu quero fazer uma divisão da linha do tempo contigo, cara. Antes de você entrar nessa área, com o que você trabalhava, o que você fazia, como que era a tua vida. E aí depois que você entrou nessa área, depois que você me conheceu e começou essas coisas, e o patamar que você tá. Então, basicamente, 4 fases, né? Então, assim, você sempre foi do marketing, pelo que você falou, não, né? Ocorreu algo que te levou para isso. Então, com o que você já trabalhou? Como que foi ali o início da sua trajetória, da tua vida? Onde que você viu que você precisava mudar? Qual que era o sentimento principal que você tinha? Tipo, cara, pô, isso daqui não dá mais pra mim, eu preciso fazer algo diferente, etc, sabe? A minha vida começa por conta de uma pessoa que eu amava demais, sabe? Na verdade, amava não, amo. Legal. Minha vida começa por exatamente esse motivo. Porque foi depois de conhecer a Flávia que eu falei, cara, quero trabalhar, quero conquistar o mundo para viver uma vida boa com ela, sabe? E com isso, eu vi que só trabalhar para os outros não ia dar a vida que eu queria proporcionar para nós dois. Então, eu trabalhava de eletricista, meu pai pagava um curso técnico para mim e eu trabalhando de eletricista ali e tal. Era interessante, eu gostava pra caramba. E à noite, às vezes eu pegava as ferramentas do meu patrão, ou eu ia fazer diária de servente no final de semana, de pintor, de gesseiro, ia até para fazenda salgar coxo. Caraca, Raulzão. E quanto Já que você fiz, ganhava pra fazer esses trampos, vai? cara, às vezes Porque a é diária era 50, era 40, 50 reais, velho. já teve diárias aí de 250, mas assim, a maioria era R$ 60, sabe? R$ 60, o garotão vai lá, ajuda a gente a pintar a parede Quebrar um ali. galho, né? Exatamente, ajuda a gente a soltar uns telhados em cima de uma casa ali e tal. E assim, foi bom, cara. Eu gostava, porque naquela época ali o meu dinheiro ele era separado assim. Eu vou comprar curso para aprender, eu vou comprar coisas para me desenvolver, desenvolver minha mentalidade, porque desde dos meus 16 anos até hoje, o que eu mais investi foi em mentalidade. Quando eu falo mentalidade, é investir em mim mesmo, investir em me entender, saber das minhas convicções, entender minhas crenças, saber onde eu quero ir, por que que eu sou do jeito que eu sou. Sempre tentei identificar demais essas coisas, eu acho isso muito importante. E isso é o que me faz ter uma mente forte para aguentar a pancada da vida, porque a vida bate na cara da gente, velho. Pelo menos bateu na minha cara, sabe? Bastante vezes, bate até hoje. E com isso, cara, teve um dia que eu tava trabalhando com o meu patrão e dentro da casa do cliente ele falou bem assim pro cliente, cara, esse projeto aqui foi R$ 18.000 e tal, mas eu vou dar um desconto para você e tudo mais, mas aí o preço é 18.000. Bicho, aquilo me deu uma raiva tão profunda, porque as 2 semanas, a única pessoa que ficou trabalhando naquela casa, montando as tomadas, ar-condicionado, passando a rede mescla dentro da casa, instalando a casa, a energia com o poste, fiz tudo, aterramento. Em 2 semanas foi eu que mexi completamente na casa. E eu ganhava R$ 40 por dia. Então, assim, se a gente fazer aí 40 vezes 15, que foram os 15 dias que eu trabalhei, que eu ia final de semana trabalhar na casa também para adiantar o projeto, não dá nem R$ 1.500.
Então, assim, hoje que eu amadureci, eu olho isso como uma oportunidade, né? Tive uma oportunidade de aprender, de fazer um projeto de verdade e tal e tal. Mas naquela época, lá com meus 16 anos, eu olhei com aquilo com muita fúria. Eu falei, caramba, cara, trabalhei pra caramba e eu não recebi nem 40% de todo o esforço que eu tive. Eu não vou viver desse jeito. E eu montei os projetos online. Eu tinha uma empresa de campeonatos online. Eu fazia campeonato de Fortnite, Free Fire, tudo que é jogo. Cara, era Ah, uma legal. festa, velho. Era uma festa, você tá Ali doido. foi o seu primeiro choque de Empreendimento. realidade. Não, vamos dizer ali com o rapaz. Essa fúria que você teve foi porque foi seu primeiro choque de realidade. Tipo assim, caraca, é assim que funciona o mundo, olha, enfim, o esforço que eu tô fazendo e tal. E aí você caiu na real e viu que aquele não era o caminho correto. Foi sua primeira ruptura com o que você imaginava e o que de fato era, então, né? 100%, cara. Entendi. Foi 100%. E aí, esse projeto deu errado também, e foi nesse projeto dar errado, e eu já tinha tentado várias outras coisas, consegui investimento com o Sebrae, montar um campo de paintball, até fazer um shopping. Cara, mas não deu nada certo, né? Porque quando somos novos, tudo parece muito possível até você ir para a prática, né? E aí, por ter feito parte sempre do marketing, essas coisas, eu que divulgava os meus projetos, então eu falei, cara, acho que eu tenho jeito para essa coisa aqui. E comecei a estudar mais isso e comecei a mexer com tráfego pago, social media, gravações. E Legal. foi aí que eu E aí achei você que ingressou nesse mundo. exatamente, Tá. exatamente. E aí a gente então agora entra nessa janela de tempo, né? Nessa parte, quando você começava a trabalhar ali mais jovem e tal, né? CLTzão, quanto que foi o máximo que você chegou a ganhar? Tipo, mensalmente, sabe? 3.600. 3.600. Por quê, galera? Talvez, eu não quero que vocês vejam essa entrevista, tá? Esse estudo de caso, como algo dos filmes, que as pessoas só se preocupam doentiamente. Nem existe essa palavra, eu falei ela errada. De uma forma doentia com dinheiro, 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 dinheiro. Performance, performance, performance. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Não é isso. Mas é que eu quero que vocês vejam que em cada fase que o Raul foi passando, todas as vezes foram conhecimentos e mais clareza que fizeram ele avançar de nível. Então, por exemplo, o Raul, ele estava até um certo nível que o máximo que ele faturou foi 3.600. Ele teve uma primeira ruptura que desviou o curso dele para um outro caminho. E esse desvio de curso fez ele possibilitar chegar nesse caminho novo que foi onde ele ficava nessa faixa dos 5 mil daí com a parte do marketing. E aí, de novo, você fica travado. É aquilo que a gente, e eu principalmente, né, sempre ministro pro pessoal. Se você for com aquele conhecimento que você já tem, né, você não estiver ali pegando, se abrindo para mais conhecimento, não tem como você criar algo novo do nada, né? O que a gente faz é uma criação por meio de informações que a gente vai recebendo, por meio de visões novas, por meio de caminhos novos, por meio de coisas novas. Então a gente mescla tudo aquilo que a gente teve acesso e viu na vida e dali a gente começa a fazer uma criação para algo. Se a gente não tem acesso a coisas novas, não tem essa ruptura de visão, né? Por exemplo, se o Raul nunca tivesse tido essa ruptura de visão, aonde que ele estaria hoje, né? Então, assim, tudo em cada parte do nível, eu quero que você preste muita atenção que não é algo ensaiado entre eu e o Raul, mas sempre foi um conhecimento que não tinha, entrou pra dentro e isso mudou a rota. Sempre assim. Sempre assim. Tanto que eu vou falar da minha parte, tá? Se você não é cristão, não acredita em Deus, ok. Mas a própria Bíblia fala, né? Que o conhecimento ele vale muito mais do que ouro. Porque ouro é ouro. Agora, conhecimento fabrica o ouro, traz liberdade, traz paz, traz resoluções de conflito. Então, assim, o conhecimento ele é libertador, inclusive traz o recurso. E já deu pra ver, né? O Raul, como ele mesmo disse, sempre foi muito atrás de conhecimento. Acredito que muito por conta disso surgiu muita oportunidade, né, Raul? E aí a Sem gente dúvida. entra nessa linha de tempo, então, né, cara? Que você foi pro marketing e aí você, no marketing, tava travado. Como que foi essa parte e a parte que você me conheceu? Destrincha um pouquinho mais isso. E, pessoal, tá tendo reforma aqui em casa. Graças a Deus, né? O que bom, né? Que tem condições de ter reforma. Mas se tiver um barulhão aí,
Peço que vocês me desculpem. E bora lá, Raulzão, fala aí pra mim. E aí chegou nessa parte do marketing, você tava travado, não tava escalando. Você lembra o que mais... quando você tava sozinho, né? Igual você falou, buscou outras mentorias e não deu tão certo. O que você viu de diferente ali entre mim e os outros? O que eu consegui agregar pra você e talvez os outros não? O que mais te deixava aflito, sabe? De você não romper essa barreira. Eu quero que, se você conseguir, tenta viajar e se recordar um pouquinho de como era aquele Raul que ele sentia e tudo mais, sabe? E o que ele passou a ver e sentir depois que a gente fez a nossa primeira mentoria. Uhum, legal. A principal diferença quando fala de você e outros mentores é que a gente está falando de alguém que passou por uma etapa e teve clareza de cada etapa que ele passou. Então, assim, Fratino, quando você ia explicar para a gente como algo aconteceu e como deve de ser, você fala isso com muita clareza, cara, e é isso que passa segurança. Porque eu já comprei mentorias do cara falar bem assim, pô, tu tem que ser o cara, você é o cara, então vai lá ser o cara. Ô, louco. É, e assim, é diferente, cara. Cada processo que você me ajudava a estruturar, eu falava, esse cara sabe o que tá fazendo. E outra, você é uma pessoa com resultado, né? É outro porém, né? Bacana. Tipo assim, tá estampado o que você fez. É claro a forma que você faz. Então, assim, quando a gente tem essa transparência, essa clareza, fica fácil da gente confiar na pessoa também, né? E outra, até aplicar da forma certa. Porque quando você ensina alguém e o que você está ensinando, até você não tem confiança daquilo, você não insiste, você não cobra, e aqui é onde entra o terceiro detalhe, o seu acompanhamento, cara, a sua preocupação em fazer a pessoa dar certo, sabe? Porque eu via que você tinha certeza do que você estava falando, porque chegava um dia e você falava assim, e aí, Raul, deu certo? Fez assim, fez assado? Fratino, fiz assim e fiz assim. Então você vai fazer de novo porque você fez errado. Eu falei, tá Era entendendo? mesmo. Era mesmo. O Raul me Então, deu assim, muito trabalho nisso, tá? O Raul me deu muito trabalho nisso. Mas eu não falo isso como uma forma de trazer vexame ou bronca pro Raul, não. Mas porque é algo natural na parte dos alunos, principalmente quando eles estão iniciando, que é essa dificuldade em confiar. Essa dificuldade em, tipo, é só isso, né? Talvez essa outra coisa aqui é mais importante, vou dar prioridade para essa outra coisa. Então eu falava para Raul, Raul, faz assim, 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 faz uma abordagem desse jeito, prospecta assim, assim, assado, faz tal coisa, pega os dados, né? Verifica aqui os dados e tal. Aí chegava na outra semana e o Raul, pô, Felipe, não tá dando certo, as coisas tá complicada. Eu falava, cara, você fez aquilo que eu te pedi? Não fiz, cara. Eu falava, tá, então faz, porque a gente nem iniciou, sabe? E aí quando fazia, eu falava, cara, você fez tal coisa com os dados? Fratino, não tá dando certo. Aí ele chegava, não tá dando certo. Eu, putz, cara, vamos lá ver. Eu falava, me mostra como você tá fazendo. Totalmente o oposto do que eu tinha falado. Então, foda. e aí, isso daí é uma das coisas. Mas também já trago aqui de ressalva, né? Mas eu trago aqui de ressalva também que isso é algo natural, né? Às vezes a gente acha que algo é muito simples para ser daquela forma e a gente acaba evitando. Mas uma das coisas é que eu sempre vi o Raul se esforçando e se colocando à disposição para poder fazer o jogo virar, né? Então eu lembro que pelo menos da minha parte, né, eu sempre via no momento mais difícil que o Raul. E aí você fala para ele, pro pessoal, Raul, que foi aquele momento que você deu aquela queda quando a gente tava em mentoria. Cara, mesmo assim, ele tava lá todo santo dia executando. Mesmo não vendo o resultado, tava executando. Mesmo não vendo, tava persistindo. Mesmo as coisas estando difícil, tava fazendo. E aí eu cobrava e fazia. Então, eu acho que o principal diferencial do Raul para os outros alunos que eu vejo, cada um tem o seu desempenho, cada um tem a sua forma de fazer, mas tem algo que é um fator decisor de quem tem muito resultado e quem não tem, tá? Eu, como mentor, vendo todos os meninos e vendo todo mundo que eu aconselhei. Aquele que tem, primeiramente, disposição para fazer e para acreditar, né? Porque não basta você só acreditar e não executar, e não basta você só executar e não crer naquilo que foi passado e executar diferente. Então, você crer e acreditar, mas principalmente você ter constância.
Muitos começam e param, fraquejam. E eu vi que o Raul sempre ia. Os trecos dando tudo errado, caindo pedra na cabeça e continuava indo. E isso foi um diferencial muito enorme. Eu fiquei muito feliz quando ele saiu daquilo lá. E eu me preocupava, porque eu me cobrava. Eu falava, cara, é impossível. Eu tô passando pra esse filho da mãe abençoado o que eu fiz pra poder crescer. Não tem como. Se o cara executar o mesmo treco que eu fiz, no mínimo ele tem que chegar aqui. É impossível ele não chegar. E eu ficava abismado e preocupado. E, sei lá, talvez eu queria que o que eu fiz 3 anos pra poder gerir, eu queria que o Raul fizesse em 1 ano, em 1 mês, em 2 meses. Então, também peguei um pouco pesado, né? Eu falo com o Raul, já brinquei com o Raul disso. Que o Raul, ele foi o meu filho, né? E os meus novos alunos é como se fosse netinho. Então, os novos alunos, eles, tipo assim, tem um carinho ali. Eu falo com mais calma e tudo mais. Com o Raul era bruto, era Raul. Pô, eu não tava tão convertido, tá, galera? Perdão, Deus, perdão, Raul. Eu falo, Raul, Pô, eu para, sofri. irmão. Ué, Eu de boa esperando tá com frescura? um conselho mais calmo, o cara já soltava. Não tinha E aí, conselho. Não tinha conselho. Tava, cara, você tá fraquejando, para com essa merda, bora pra cima. Perdão, Raul, bora. Então, os conselhos era só tipo assim, cara, levanta e vamos. Não sei o que, né? Mas assim, o perfil do Raul encaixou um pouco bem. Talvez levou alguns traumas, né? Com certeza. Eu lembro que o Raul já me falou que ficou com vontade de chorar uma vez. Então, com não, certeza. porque, tipo assim, quando deu merda pra mim mesmo, foi o seguinte: eu tava com um faturamento bom já, conseguindo investir e tal, dinheiro entrando, começando a crescer com consistência, e dentro de 15 dias eu perdi 5 clientes. Foi uma Assim, queda bem bruta. uma vez. Por erros meus, por erros do mercado, por diversos fatores. E eu perdi clientes ao ponto de não sobrar nenhum, ao ponto de ficar com 997 de faturamento, que era o que um cliente me pagava. Nessa etapa aí eu fiquei muito abalado, muito aflito. E outra, você tem um sentimento de impotência muito grande, né? Porque, pô, tu foi lá, tu fez e tal, e você queria corrigir e tal, só que aí você não corrige, você não consegue, e aí quanto mais você tenta, você parece que você está se afundando cada vez mais, porque a cada não que você recebe, você fala, pô, fulano não quer. Pô, o mercado não tem dinheiro. Pô, mas eu não consigo achar a pessoa certa. Ah, mas logo no cliente bom eu falei errado. Então, assim, cara, tu tem que ter um nível de insistência, repetir tantas vezes, para que você consiga acertar em algum momento, porque eu falo que o que vai fazer o negócio dar certo para mim pro resto da vida é o volume. O volume, ele me treina. Eu já visitei, aí batendo de porta em porta, oi, boa tarde, tudo bem? Sou o Raul, trabalho com posicionamento digital e tráfego pago e tudo mais e tal. Eu já entrei em mais de 150 empresas, mais de 200. Eu já fui para outra cidade visitar 40 empresas num dia só e não fechar nada. Eu fiz isso várias vezes e não consegui nada. Mas eu acredito que foi um processo de lapidação, porque ninguém me ensinou como falar, como fazer. Eu fui lá, botei minha cara, e fui tentando, fui buscando formas de melhorar isso, busquei o fratinho. Então, assim, eu confiei no processo de não parar de acreditar, de fazendo, 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 fazendo. E é o que eu sigo fazendo hoje. Eu sigo com a mesma energia, acreditando que eu posso fazer um pouco mais, prosperar um pouco mais. Ô, Raul, e algo que você falou é muito interessante, cara. Que você falou assim, toda vez que eu escutava um não, além de você se sentir impotente, parecia que é só com você que estava errado e tudo parecia dar errado, né? Parecia que não ia virar. E talvez a pessoa que esteja assistindo a gente agora, talvez seja aluno, talvez não seja aluno, talvez esteja considerando virar aluno e ter acesso ao curso, ao conhecimento, às coisas que vão ser passadas ali, né?
E talvez ela possa se identificar com você e ver que talvez não é só ela que tenha isso, né? Mas uma Uhum. das coisas é que você teve muita disposição, né? Colocou a cara a tapa. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas postergam com um pouco de medo, né? Do que vai acontecer. Deste medo, o que tu falaria pra ela, sabe? Esse receio de, tipo, ir lá e falar com a pessoa e travar e de receber esse não. O que você fala, sabe? Eu já te ensinei sobre isso, né? Mas eu quero ver o que tá entrelaçado dentro de você. Vou falar um conceito pessoal. O Manda. medo, o medo, Fratino, ele é algo assim, você só tem medo do que você não conhece, entendeu? Se você tá com medo é porque você não sabe o que fazer. Você não sabe lidar com a situação. E eu, com a minha cara de pau, mesmo sem saber lidar, eu ia lá, entendeu? Com medo. Às Aham. vezes eu já cheguei tantas vezes, cara, eu não nem sabia o que eu ia dizer pro cara, mas eu falei: oi, boa tarde, tudo bem? O que você precisa, amigão? Fala para mim. Seguinte, trabalho com tráfego pago, tem um minutinho para conversar? Não, não tenho. Eu posso vir outro dia? Não, não pode. Ok, obrigado. Então, é isso, cara. Eu encarei meu medo, entendeu? Bacana. Então, assim, acho que quando se fala de medo, ou você vai ignorar ele, ou você vai se capacitar o suficiente para saber o que que você tem que fazer em cada etapa. Porque hoje, para ligar, mandar mensagem no WhatsApp, prospectar ou fazer o que tiver que ser feito, eu me preparo bastante. E outra, né? Já tenho um conhecimento, uma experiência, já conhece o processo para conquistar o cliente, então é diferente, né? Aí não tem medo mais, você já sabe o que pode acontecer. Sim. Ô, Raulzão, e, cara, eu que acompanhei você lado a lado, né? A gente fez a mentoria e depois da mentoria você entrou no Tráfego Arqueiro também. Eu já sei bastante, né? Então é difícil quando nós dois conversamos aqui e não tem um terceiro para ter uma pergunta genuína dele. E aí, por Uhum. conta disso, eu quero fazer umas perguntas para você de alguns momentos que foram difíceis para você e alguns momentos de virada, para que essas perguntas a gente consiga trazer à tona aquilo que eu e você já sabem, mas talvez a outra pessoa não tenha conhecimento e talvez seria uma dúvida dela, né? Uhum. Cara, Uhum. a primeira coisa foi qual que foi o maior erro que pra você tu cometeu no caminho até aqui que, tipo, talvez te atrasou, ou dificultou, ou tipo assim, sabe, você sente que hoje você olha e fala assim, putz, cara, se tivesse passado por isso logo, poderia estar melhor, poderia ter acelerado, sabe? Ou se você tem algum outro discernimento também disso, não precisa ser necessariamente nisso, mas um erro, sabe, que você cometeu no caminho até aqui, que você vê isso hoje, reconhece, sabe? Cadência de vendas. Cadência de vendas. Cadência de vendas. Porque eu tive a etapa ali onde eu cheguei a faturar os 8.000 e você estava me acompanhando e foi bem onde eu falei, Fratino, bora fazer a mentoria que eu quero bater os 20K agora. Quero bater 12.000 mensal. Me ajuda, tal e tal. E foi ali que eu perdi tudo. Foi ali que eu regacei no meio. Tipo assim, por quê? Eu tava doido por venda, então ali fazendo ali quase, visitando quase 30 empresas por dia, fazendo muita ligação, e indo atrás, indo atrás, indo atrás, indo atrás, e tentando, e tentando. E assim, chegou um momento que eu tava com os 8.000 de faturamento ali, e umas pessoas de indicação chegando, eu fiquei confortável. Tipo assim, falei, opa, agora eu posso respirar, vou focar em me capacitar, vou focar em atender bem o cliente. Ah, tá. Ah, Rô, qual que é o valor do trabalho? Olha, eu cobro R$ 3.000 para fazer X. Ah, mas aí tá muito caro. Então, beleza. Espera o momento para você comprar. Então, assim, Eu lembro disso. Eu lembro. tipo assim, então foi essa parada aí que me fez dançar, porque quando os clientes saíram de uma vez só, não sobrou ninguém. E aí, quando eu falei, ah, mas tem umas vendas ali, elas não estavam mais lá. Eu tive que buscar toda a rede de contatos que eu tinha e construí ela do zero novamente. Porque quando você tem uma cadência de vendas, você sempre está falando ali com 10, 15, 10, 15, 10, 15, você sempre tem 10, 15 pessoas que você está trocando uma ideia ali, está namorando, está vendo, está levando uma proposta, sempre tem alguém ali que você está para fechar negócio. Agora, quando você tem só duas pessoas ou uma que talvez vai fechar com você, se os seus clientes te deixam na mão, mês que vem você não vai fechar nenhuma venda.
Porque a nossa venda, ela não é assim, oi, tudo bem? Seguinte, eu tô com marketing aqui, é seguinte, é 2.000 e vão começar amanhã. Não é assim que funciona. Tem uma etapa, tem um processo, você vai abordar, ela vai te conhecer, ela vai ver se pode confiar. Às vezes ela já passou por 4, 5 agências, está frustrada, não quer te ouvir. Às vezes, na situação que ela está, não tem a verba necessária para investir. Às vezes tem o dinheiro, mas não confia de soltar esse dinheiro na sua mão, entendeu? Então, são vários fatores e eu falo que o erro de qualquer pessoa é cadência nas vendas, ter constância, porque assim, eu já dei uma aliviada, uma equilibrada no meu resultado. Se eu ficar aí, se eu parar de vender por 8 meses, eu tenho dinheiro tranquilo para comer, beber e sair. Mas não seja por isso que eu vou deixar de vender. Eu tenho mais umas 7 reuniões só amanhã. E vou para cima, e vou vender mais, eu vou caçar mais, e eu estou procurando maneiras de poder vender mais ainda, terceirizar minha venda e por aí vai. Não pode parar de vender. E o Top. maior erro é a cadência nas vendas. Porque se isso não tivesse acontecido, eu já teria o meu resultado muito antes. Você fechou a Muito. torneira, né? Fechar a torneira. É praticamente isso, cara. Fechar a torneira. Fechar ainda com a tampinha. É, isso daí é realmente é algo que ocorre bastante, né? A galera, a hora que começa a pegar o ritmo, pum, né? E qual que foi o momento que, na verdade, eu vou continuar nessa parte dos erros, pra gente entender. A gente falou um pouquinho ali do que você passou, né? Mas que momento, assim, que você lembra qual que foi, tipo assim, o pior dia nessa tua jornada antes do jogo virar? Sabe, o pior dia que foi, como você se sentiu, aquele momento que você pensou em desistir, por que que você pensou em desistir, ou talvez cogitou essa possibilidade da desistência, sabe? O que que passou pra você, o que que aconteceu, o que que tava na tua mente, né? Você já chegou a duvidar de você mesmo nessa parte? Eu duvido até hoje, mano. É assim, a gente acha que quem tem bons resultados é uma pessoa 100% autoconfiante, ela não é insegura, ela é totalmente de ferro e ela é o super-homem da vida real. E esse super-homem da vida real não existe, né, cara? E assim, todo mundo tem história triste, a minha não é nenhuma diferente. Só que eu mudei de casa, né? Eu saí da casa dos meus pais e tal. E mesmo tendo uma rede de apoio, você não vai ficar ali, oi, eu tô, me ajuda aqui, pai, e tal. E assim, em janeiro, eu ainda tava sem nenhum cliente. Cara, você acredita que eu fiz assim, papo de umas 280 ligações, visita pra caramba, e aquele mês eu não fechei nada? Sabe assim, o que é se sentar com 40 empresários e não fechar nenhum? Aquele dia ali foi, assim, pancada pra mim, cara. Uhum. Mas aí, no finalzinho do mês, entrou a advocacia que eu te falei, entrou a Lorenzetti, entrou. Cara, foi entrando. E aí, cara, depois que entrou esses clientes, eu falei, nossa senhora, o trem ficou fora agora, nossa! Aí eu já liguei pra você, eu falei, mano, tá entrando um negócio aqui. Eu vou buscar mais que agora aqui. E aí, quando dá esse. Cara, e aí que eu falo sobre energia, porque, tipo assim, eu não sei se alguém já leu Napoleão Hill, mas ele fala sobre o ritmo hipnótico. Uhum. Algo acontece na sua vida, Sim. todo ato, ele gera um ciclo. E esse ciclo, ele vai ser repetido, não importa. E aí, eu estava num ciclo de não conseguir vender, então quebrar ele foi difícil. Mas Sim. depois que eu comecei a vender, e eu peguei assim, nossa, eu consegui. Nossa, eu vou atrás de outro, vou atrás de outro. E aí que eu dobrei a energia. Eu já estava Sim. fazendo bastante, eu dobrei a energia. Eu chamei parceiros, eu falei, nossa senhora, eu chamei gente, falei, ó, se me ajudar a fechar, eu pago a comissão, eu pago R$ 800 por venda, foda-se, não sei o quê. E fui dar meus pulos, sem vitimismo, fui correr atrás. E aí, consequência, o resultado tá aí, né? Em 3 anos, eu fiz em 3 meses, literalmente. Top.
Top. Realmente, e eu lembro que até nessa parte, eu lembro que você tava tão desesperado que é difícil a gente ter controle em cima de um cenário de pressão, né? Eu lembro que nesse momento é difícil a gente parar e no momento que a gente tá assim conturbado, a gente ter tranquilidade para raciocinar, né? Mas eu me recordo que a gente tava até tendo que fazer um trabalho que, como você tava bem desesperado, a gente estava. E nesses momentos de aflição, eu até falei pra você, falei, Raul, calma, você tá muito desesperada, e isso tá, tipo, o desespero tá fazendo você cometer leves erros e equívocos que não tá fazendo você avançar e tal. E aí a gente foi alinhando e depois resolveu, né? Exato. Então, assim, é importante falar que teve um processo para reativar essa autoconfiança aí, porque quanto mais aflito você fica, realmente, são detalhes que você não enxerga na venda. É aquele cliente que fala não, e aí você tá tão abalado que, ele falou não. Tu nem questionou porque ele disse não, Sim, entendeu? Nem questionou. Você não teve nem a ousadia de, pô, vou ligar para esse cara semana que vem. Ou, você falou que não, mas eu achei engraçado, né, bicho? Tem uma empresa tão linda, uma fachadona dessa, e dizendo que não? Por quê? Entendeu? Então, assim, o cara tem que ser desenvolto, desenrolado. Eu conversando aqui, eu pareço uma pessoa séria, talvez, ou que não tenha essa desenvoltura, mas na hora de falar com o cliente, cara, você não precisa ser quem você não é. Mas tu tem que ser desenrolado, saber brincar com as palavras, ter jogo de cintura, né? E é o que eu não fiz quando eu tava bastante abalado. E o cara falava não pra mim, e eu ficava meio assim, não, tá, né? Você fica desse jeito, cara. Então, sim. é isso aí. Bacana. Raulzão, meu caro, e uma outra coisa é que eu falo pra galera, né? Tipo, não deixa pra última hora. Porque se você deixa pra última hora, no momento que tá mais desesperador, não tem como. A gente precisa de um tempo pra poder ter o conhecimento. Você sabe muito bem disso por conta da mentoria. Eu não sei se você se recorda, Raul, mas uma das nossas primeiras aulas, a gente teve que fazer um realinhamento. Porque o cenário onde você estava e aonde você queria chegar, que era aquele papo do 100K, e você queria clientes que cada cliente era de 10 mil. Eu falava, cara, calma. Não que a gente não pode chegar, mas a gente tá, tipo, sem nada. E, tipo assim. Então, hoje talvez já esteja muito mais próximo você para esse cenário que você quer. Mas as coisas demandam tempo, as coisas precisam ser corrigidas. Né? E a galera acha que elas vão chegar e, tipo assim, papo de 1, 2 meses, 3 meses já vai estar num cenário absurdo. E tem muita coisa para poder arrumar, né? E diante disso, eu queria te perguntar, você se recorda, e qual que é a tua opinião, velho, de qual que foi o conteúdo mais importante pra você que você falou assim, cara, isso mudou meu jogo, isso mudou minha percepção, isso daqui o Fratino trouxe, agregou um valor imensurável. O que que pra você foi isso, Raul? Posicionamento e proposta de valor. Então, Bacana. assim, por um bom tempo eu chegava no cliente e falava assim, eu vou te ajudar com isso, e eu faço isso, e eu sou isso, cara, eu sou fera, eu vou mudar a sua vida. E não é bem esse posicionamento, sabe? Quando você tem um posicionamento que é realmente profissional, passa mais segurança, até se você não saber porra nenhuma. Passa mais segurança. O cara fala bem assim, ei, mas e aí, você faz o marketing, é bom mesmo? Olha, um bom trabalho ele é relativo. Para saber o que é um bom trabalho, depende do cenário. Me conta o seu cenário aí que eu conto com o meu trabalho. Cara, o cara vai falar, opa, deixa eu contar meu cenário para esse cara. Ó, o cenário da minha empresa é que eu não estou conseguindo vender, eu não invisto tanto nas mídias e tudo mais. Tu vai ter a oportunidade de falar, cara, é o seguinte, o teu caso pode ter sido isso, isso e isso. Tá entendendo? Muito bom entender essa sua situação. Eu vou trazer uma proposta, uma análise de implementação para você, e você vai entender passo a passo. Tu não vai nem depender de mim se você quiser aplicar. Mas se você quiser me ajuda, eu vou te ajudar, tá bem? Mas semana que vem a gente conversa, dia tal, hora tal. E, cara, chega na reunião, passa a empresa dele a limpo, passa o histórico da empresa dele a limpo e mostra como que tu vai gerar o resultado na prática. Cara, vamos subir uma campanha de tráfego assim, tu vai investir X, o seu produto é tal, eu vou testar esses anúncios, vai levar um tempo de X tempo e tal, eu vou gerar X leads para vocês e não sei o quê,
produzir conteúdo assim, assim, assado. O cara fica apaixonado, velho. Ele fala, Ai, porra, cara. Eu tô apaixonado por você nesse momento, velho. Falando assim, pô, aí, que velho. coisa linda, velho. Olha como o cara aprendeu, velho. Mas é algo muito que você falou, é legal. Você mudou o seu posicionamento de ser um posicionamento de gestor individual, como se agora você senta na mesa e você tem um papo de empresário para empresário falando de negócio. Falando de negócio, estruturação empresarial. E aí o tráfego ele veio depois, né? Como complemento. Muito bacana, cara. Muito bacana. E aí que entra a parte do conhecimento, né? Tô conversando com a empresa grande de materiais de construção, e eles falaram, a gente vende bem, mas a margem não é boa. Opa, será que o problema não está no ticket médio? Quais que são os produtos que você implementa junto com a proposta de vocês? Então, não é só entender de marketing, mas entender de modelo de negócio, entender da estrutura, do processo de vendas, de gestão um pouquinho, cultura organizacional. Tem uma empresa agora que está me pagando para eu dar consultoria para os funcionários de como atender bem o cliente. Eu Olha nem só. fazer essa porra, mas assim, me capacitei, fui buscar como faz um bom atendimento e fui lá falar sobre, É, a entendeu? autoridade começa a derramar, né, cara? Entendeu? E às vezes Sim. você nem é. Eu não tô falando, pessoal, que vocês devem vender uma mentira, que vocês devem mentir, não tô falando sobre isso. Mas quando você sabe transparecer credibilidade, e credibilidade e autoridade tem diferença. A autoridade é histórico, o que já foi feito que você é bom. Credibilidade, ela é imediata. Foi transparente, falou a verdade, tem credibilidade que você falou. E é isso. Então, assim, eu vejo que eu passo muita credibilidade quando eu tô falando, porque é os pingos nos is. Exato. E o que eu sei. E se eu não tiver uma noção clara, eu falo, cara, consigo te ajudar nisso. Quer resolver isso daqui um mês, mais ou menos? E um mês é suficiente para aprender qualquer coisa, cara. Tá entendendo? Sim. É Totalmente. isso. E, cara, acredito que você já falou muito bem, Raul. Mas, tipo assim, da tua boca, né? Como que você se vê hoje, comparado a como que você se via no passado? O que que você acha que ter chegado nesse marco, né, os R$ 26.000, como que você se vê hoje, como homem, como pessoa, como profissional? Igual você falou, cara, hoje eu transbordo autoridade. Que coisa linda de falar, velho. Então, assim, como que você se sentia lá no passado e hoje, como que você se vê? O que que foi transformador pra você, assim, né? Tanto nessa parte profissional, quanto na parte, igual você falou, você queria proporcionar coisas, né, pra sua digníssima futura esposa, né? Uhum. Quanto ali pra tua vida, seu ciclo social, sua parte mental. Cara, o que que ter chegado nesse marco proporcionou pra você de transformação, velho? A transformação é uma coisa assim. Sabe, hoje eu não sei o que é acordar amanhã e, tipo assim, não ter uns 10 mil de faturamento. Eu acho que eu nunca mais vou passar por isso. E se eu passar? Se E se eu tornou. passar? A sua linha de normal subiu, né, velho? Tá ligado? Tipo, sabe? Não tem como ser menos que isso. Se for, eu dou um jeito de ser, tá ligado? Se der errado, eu dou um jeito de dar certo. Pra mim, é o comum agora, é o mínimo, sabe? Então, acho que isso já muda bastante, porque eu não deixei de ter dor de cabeça, não deixei de ter problema, minha vida continua com problema, como a vida de todo mundo, mas eu não passo mais pelo sentimento de impotência. Eu posso me sentir mal por não ter conseguido conquistar o que eu almejava, mas chegar e falar assim, porra, eu não vou conseguir. Eu não sei mais o que é isso, não. Não sei, cara. Muito bom, cara, muito bom. E como que foi ter conquistado isso do lado da pessoa que você mais ama? Porque, cara, pelo Esse, amor de esse, Deus, pessoal, esse moleque é. Moleque não, perdão. Perdão. Esse rapaz, esse homem é apaixonado perdidamente por essa eu gosto. mulher. Então, assim, como que foi, cara? Toda vez que você vai falar, você sempre coloca ela no meio, né? Então, como que foi pra você chegar junto com ela nesse marco e como que é hoje, sabe? Esse desfrute aí. Cara, eu sempre paro pra pensar que, cara, hoje nem eu e nem ela tem que ficar dando satisfação para ninguém, a não ser os nossos clientes, sabe? Porque os meus clientes são os meus patrões, vamos dizer assim, né? Eu devo coisas a eles, sabe? Eu devo satisfação a eles. Mas, olha só, 4 horas da tarde eu tô na minha casa e ela tá na casa dela também, tá entendendo? Tipo,
Muita gente que está numa empresa agora insatisfeita ali, trabalhando lá dentro, ganhando pouco, sei lá, qualquer outra situação. Não estou sendo um crítico ao CLT, não. Conheço muita gente no CLT que ganha bem. Inclusive, hoje, com a mentalidade que eu tenho, se eu fosse CLT, eu ia ganhar muito bem também. Então, assim, cara, tudo isso começou por conta de nós dois, entendeu? Nós dois estávamos insatisfeitos, a gente queria liberdade, as coisas. E hoje eu posso adiantar algumas gravações, falar assim, cara, eu vou viajar, é isso. E lá eu subo uma campanha se for necessário e tal. E pau tora, velho. Então, assim, Bacana, é bom pra caramba, velho. bacana. E assim, eu nunca estive sozinho. A Flávia abdicou de muita coisa, sacrificou muita coisa, pelo que a gente passou, né? As crises financeiras que a gente passou. Então, assim, cara, para o final feliz, você vai passar por muita coisa difícil, muito estresse, que não foi mares, teve até brigas, discussões. Isso é normal. Tá todo mundo querendo o melhor ali, e todo mundo tem intuição, todo mundo tem perspectivas sobre a situação. A questão é que a gente foi consistente, conseguiu vencer isso, e até hoje, para nós não é suficiente, a gente continua buscando cada vez mais e mais e mais, só que a vida vai se corrigindo também, né? Porque uma coisa que eu gosto de falar, pessoal, não se iluda com um faturamento alto no mês e Uhum, assim chegou, porque a verdade é que eu sim, continuo na mesma casinha. Talvez eu esteja fazendo mais que um médico, mas eu continuo na mesma casinha porque eu estou investindo, estou juntando caixa, me preparando para outras coisas e por aí. Então, assim, só não se iludam com ganhar demais, sabe? Não se iludam com isso. Mas é muito bom, né? não, com certeza é, com certeza é. E é muito legal, né? Porque assim, vocês não têm comparação de como era o Raul antes. Não tem. Mas é muito legal ver esse posicionamento, né, cara? De, tipo assim, antes o desespero pelo dinheiro, aí agora é tipo assim, tá, faz parte, mas não se queime só por isso, né? Cara, muito bacana. E aí, Raulzão, da tua parte, velho, pra aquela pessoa que tá assistindo isso, né? Se essa pessoa assistiu até agora, até o final, pô, velho, então ela tá muito interessada, né? É. Mas um conselho sincero que você daria, Raulzão, se tipo assim, vamos falar pra duas pessoas diferentes. Primeiro, pra aquela pessoa que não é um aluno, que ela não entrou no tráfego arqueiro, que ela não tá com acesso a esses conhecimentos que você teve acesso. E talvez ela está cogitando, ela quer ver se é isso, se não é isso, se não vai ser mais um curso de tráfego pago do mercado, se não vai ser mais um daqueles, igual você falou, que comprou vários e decepcionou, sabe? Talvez ela tá no momento que ela tá travada, ela tá no momento que é um dinheiro que ela tá receosa de investir, ou talvez ela tá muito acomodada, eu não sei, mas ela talvez esteja passando por algo. O que que você olharia para essa pessoa e daria de conselho para ela que tá ali cogitando entrar, pensando em entrar, ou tá na bordinha, ou tá com receio, ou tá com dúvida, velho? Meça suas prioridades e não seja preguiçoso. Só isso, cara. Ah, tu foi preguiçoso pra caramba? Não, imagina se eu fosse. Legal. Bacana. Muito bom. E em termos do tráfego arqueiro, o que que você falaria pra ela do É conhecimento? o principal, cara. É o principal tráfego arqueiro, pô. Porque ali vai ter várias pessoas com outras experiências, conhecimento também, e é troca, cara. É genuíno, entendeu? É o principal. É o principal, porque ali, imagina um cara tá na mesma situação que você e ele conseguiu um resultado, você consegue outro, e vocês, você fez assim, eu fiz assado, e e vai, ó. Pô, tô com uma treta aqui, um negócio que deu errado, como é que eu faço? Ah, eu fiz assim, massa, velho, vou fazer também. Então, assim, é muito bom ter troca, cara. E que você se sente seguro, né? Pô, vai ter 20 pessoas ali que tá na mesma situação que você, ou às vezes melhor, às vezes pior. Então, você vai ter o prazer de ajudar e ser ajudado. Legal. E pros alunos? Porque, né, vocês não sabem, mas... E parabéns, Raul. Você já se tornou uma figura de admiração para alguns alunos, né? Já falei disso para você, né? Alguns alunos já te veem como referência, né? Já te veem, tipo assim... essa autoridade que você falou, essa capacidade, eles já te olham admirado. E alguns alunos, eles... Cara, talvez eles só estejam no começo.
E por mais aflito e ansioso que eles estejam, querendo ter resultado assim como você estava no começo, talvez é só uma questão de dar tempo ao tempo. Mas Dá tem tempo. outros que talvez está meio parado, meio preguiçoso, eu não sei, né? Cada um vai ter sua peculiaridade ali. Mas pra quem já tá dentro e tá te olhando ali com essa admiração, o que você daria de conselho ali pra esses caras agora? O conselho é que não tem conselho, cara. Você vai ter que fazer, trabalhar pra caramba e ter paciência. Ser uma pessoa decidida. É isso Não aí. tem, tipo assim, é, eu tava muito decidido, cara. Eu queria isso pra minha vida. Tipo, eu queria mesmo isso pra minha vida. Eu decidi. Eu falei, cara, eu vou fazer isso, eu vou insistir nisso, e é isso que eu vou fazer. Cara, várias vezes eu e a Flávia cogitou, vamos procurar uma renda extra? Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer tal coisa? E eu falava, cara, é verdade, né? Se a gente fizesse pelo menos uma rendinha extra, fazer um pé de meia ali, renda extra é o caralho. Eu vou arrumar uma forma de fazer uma coisa que vai influenciar na agenda. E é isso. Aham. Trabalho, insistir e tempo. Foram, foram aí 3 anos, né, cara? Cara. Foi um tempinho. Foi um tempinho. Mas, então, assim, é isso. E além da parte financeira, cara, o que que você vê? E se você não vê, tudo bem também, né? É um papo, uma entrevista. Te agregou algo nesse conhecimento, esse acompanhamento, além do dinheiro na tua vida? Com certeza, principalmente, né, Fratini? Assim, o seu cunho intelectual é muito alto, né, velho? Tu é um cara que lê bastante, se desenvolve bastante. Por isso que a gente teve uma troca sincera, né? Porque atrás aqui é tudo livro. E não é pouco, não, é porque tá embaçado aqui, mas enfim. Eu tenho mais de 40 livros aqui que todos estão lidos. Só tem um que eu não li, porque eu comprei agora. Então, assim, cara, tu me ensinou cada coisa pra vida, sabe? Questão de valores pessoais, que é um trem extraordinário. Então, assim, é mais um benefício de entrar pro tráfego arqueiro, por estar na sua presença, sabe? De poder aprender e tudo mais, de ser forte. Cara, tu deu uns conselhos sobre força e tudo mais, personalidade que foi bacana, hein, cara. Enfim, entra no tráfego arqueiro aí pra você aprender. Mandou bem demais, cara. E obrigado pelos elogios, Raulzão. E, cara, é, na nossa primeira aula, que foi dos 10K, eu iniciei com o script, né? Com um roteirozinho pra ser mais bonitinho. Dessa vez eu fui sem. E aí eu acabei me embolando e eu não falei, né, cara? Eu nem te parabenizei, né, velho, pelos 20K. Eu deixei pra falar no final, ao invés de ter falado no começo. Então, parabéns, cara, pelo seu faturamento, pelos 20K. Um marco muito importante até então e continue no topo o aluno mais alto aqui da nossa categoria do Tráfego Arqueiro, hoje, na data de hoje, né? Então, parabéns, irmão. Parabéns pelo seu faturamento, parabéns pelo seu desempenho. Fico muito feliz, fico muito aliviado também, porque eu queria muito que você tivesse chegado nesse patamar e você chegou. Parabéns pelas noites que você passou, parabéns pelas coisas que você ouviu, as coisas que você suportou. Parabéns pelas aquelas coisas que você amarrou lá dentro e deixou de lado e continuou prosseguindo, continuou construindo. Parabéns pela pessoa que você se tornou e que você é hoje. Uma das coisas que o Raul sempre teve foi a capacidade de ouvir e estar disposto a complementar algo que ele acredita e a talvez até mudar, né? Então, você se desenvolveu muito, cara, muito mesmo. E isso é muito bonito de se ver. E dessa vez, creio eu que não vou chorar, né? Porque na nossa primeira gravação eu chorei, mas queria deixar aqui compartilhado. O Raul também foi alguém que transformou muito a minha vida, porque antes, lá naquela época lá do passado, né? Eu tinha ainda algumas travas emocionais. E a gente sabe que essa parte emocional mexe muito e amarra muito o nosso comportamento, nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de sentir. E uma pessoa que tinha sido muito querida pra mim, que já está perdoada, já está resolvido. Hoje eu conto sem nenhum peso. Mas essa pessoa, ela tinha falado pra mim que eu era uma pessoa muito egoísta, né? Era uma pessoa que
Se tivesse num campo de batalha e eu tivesse visto um amigo caído no chão, eu sairia correndo, priorizando a mim do que ajudar essa pessoa. E, cara, eu sempre me senti assim, de tipo assim, pô, eu não sei, eu nunca. Não tô passando conhecimento suficiente, não tô passando ideia suficiente, não tô passando transformação suficiente. Isso me amarrou de um jeito que, tipo, eu duvidava da minha capacidade de agregar valor à vida das pessoas. E, cara, mesmo assim eu persisti, né? Porque o meu desejo desde antes, quando eu comecei tudo isso, era justamente isso que o Raul falou, essa ruptura. Eu cresci, depois vocês acompanham lá qual que é a trajetória da minha vida, né? Não sei o momento que você vai estar vendo esse vídeo, talvez já tenha esse material pronto, talvez não. Mas o começo foi tipo assim, eu buscava essa chavinha que fazia as coisas virar. E quando eu encontrei essa chavinha, foi tão libertador que, tipo assim, você olha pra uma pessoa e você olha pra ela e fala assim, pô, é surreal essa pessoa não ter a possibilidade de ter esse conhecimento. Porque se ela tiver e ela rejeitar, tudo bem. Mas eu gostaria que as pessoas tivessem o discernimento e o conhecimento, a possibilidade que eu tive delas tomar esse conhecimento e poder mudar a trajetória delas. E com esse desejo no coração foi onde, acima desse medo, eu persisti. E, cara, quando o Raul pegou e chegou e evoluiu, cara, pra mim foi onde eu nem lembro direito. Pô, eu não vou conseguir puxar agora que eu não tô com o celular, cara. Mas foi quando você me mandou uma mensagem, velho, antes da gente marcar isso. Eu não sei se você consegue puxar ela aí rapidão. Eu tô aqui pelo PC, mas no PC ele não carrega tudo, sabe? O histórico. O celular tá lá no quarto carregando. Mas, enfim. Se tu conseguir aí, beleza. Se não, de boa. Aí você tinha mandado um print. Vamos ver se eu consigo puxar aqui. Não foi um print, você mandou uma mensagem. Cadê? Aquele questão. Acho que era aquele textão. Porra, cara. Acho que... Cadê? Acho que eu consegui aqui, talvez. Deixa eu ver. Caraca, cara. O Fratino fala bastante, pessoal. Já vou falar aqui que por isso que não tá. Achei. Achei aqui. Cara, ele mandou ali, ó, dia 15/5. Fratino, boa noite. Fechei mais 4 contratos. Minhas prospecções estão muito fortes. E outra, tive 4 renovações. Todos subiram um ticket. Em 2 meses, bato 35 mil. Estrutura organizada. Mais um na operação. Todos os clientes com retorno sobre investimento. Olha só. Glória a Deus, amém. E, cara, aqui pra mim foi onde eu senti, tipo, uma resposta de Deus, tipo, quebrando esse receio que eu tinha, né? Que foi, só tenho a dizer obrigado, você fez mais por minha vida do que muita gente que quis me ajudar e acabou me ferrando. Tô vendo a pessoa que eu mais amo, que mais quero bem, cheia de possibilidade para realizar os sonhos. Isso sempre foi muito importante para mim. E agora eu estou mais do que realizado, 21 anos e fazendo dinheiro de forma honesta, justa e inteligente. Cara, nesse momento que eu vi isso daqui, eu comecei a chorar. Na nossa primeira reunião, velho, eu comecei a chorar também. Então, assim, às vezes a gente não sabe, né? Mas eu, pelo menos, cara, eu nunca iniciei isso daqui, tipo, pra fazer curso, pra vender, sabe? O faturamento, ele vem, mas não era pra isso, né? Tanto que eu até falava com o Raulzão lá no âmbito da mentoria, né? Eu falava, Raul, bora, mano, quero te ver crescendo, bora, mano, vamos continuar. E não me entendam mal, pessoal, não tô falando que eu fiz tudo isso por conta de um trauma pra ser validado, não é isso. Mas é que o retorno do Raul, né? Eu vou falar o desenvolvimento dele, meio que quebrou esse trauma. E pra mim é uma felicidade enorme. E, cara, eu não sei, é só, tipo, quem é pra saber, sabe? Você vê que o seu conhecimento, você vê que o tempo que você dedicou pra outra pessoa gerou fruto, sabe? E ele tá falando que, além de ter gerado frutos pra ele, espalhou pra outras pessoas. Olha isso. Eu tô vendo a pessoa que eu mais amo cheia de possibilidade. Eu integrei mais uma pessoa na equipe. Então veio mais uma equipe. Os clientes, tudo com retorno. Então olha a empresa que tá sendo beneficiada. E aí você vê tudo isso, cara, e é uma felicidade absurda tomar conta de você. Então, Raulzão, muito obrigado também, meu caro, pela tua vida. Foi
uma honra ter te conhecido e ter ministrado a mentoria pra você. E é muito bom você estar no Tráfego Arqueiro aí, tá fazendo esse acompanhamento com a gente aí, continuando. E bora pra cima seguir crescendo, meu cara. Até o final, velho. Até o final. Até o final, toda a vida. Raulzão, alguma coisa mais que você queira complementar, meu cara? Cara, não. Eu acho que o Já cara que falamos. ouviu a gente até aqui, ele não. Aí. É, aí talvez não esteja no momento dele, né? Vamos deixar assim. exatamente. Aí é porque não é pra você e tá tudo bem. E tá tudo bem, cara. Tá É, entendendo? A gente tá na vida pra se encontrar, cara. E encontrar Deus também, né? é. Sim, paciência. Mas eu Nossa, acho que se foda. o cara ouviu até aqui, ele vai falar, pô, velho, não vou ficar de fora, né, cara? Eu não É, ficaria. Eu já entrei logo. é isso aí. E daqui a pouco, quando a gente lançar a parte só pra empresa, estruturar a agência, eu tenho certeza que você vai estar aí dentro, né, Raulzão? Já fazendo pitch aqui pra você. Mas é isso, bora pra cima. Grande abraço, meu caro. Obrigadão. Ô, Fratino, valeu, hein? Falou. E um grande abraço, pessoal. Até mais.